O falecido físico nuclear famoso americano, Richard Feynman, colocou certa vez, ele colocou uma frase muito interessante. Ele disse que se você esperasse que a ciência desse todas as respostas para as maravilhosas perguntas sobre o que somos, para onde estamos indo e qual o significado do universo, nós iríamos facilmente nos desiludir. Então, para onde nós estamos indo? De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas, perguntas, perguntas. Nós não temos respostas. É o título do canal, né? Enigma buscando por respostas. Então, muita gente procura resposta mística para esses problemas, mística, religiosa, para tentar se encaixar em alguma coisa que a sua mente se agrade, porque nós não temos as respostas, né? Então, nós estamos explorando, procurando o tempo todo, é isso que nós fazemos, procurando essas respostas no cosmos, na Terra, na alma, na religião, em tudo. Essa é a grande questão da nossa civilização. Nós mal sabemos quem é que estava aqui antes de nós. Nós só estamos vendo os restos dessa grande civilização que existiu. E existe espalhada pelo cosmos. Vamos falar sobre isso, né? Nós podemos viver com a dúvida, com a incerteza e o desconhecimento. É muito melhor e muito mais interessante, né, do que ter uma resposta errada. Então, nós temos respostas aproximadas, crenças possíveis e diferentes graus de certeza sobre coisas diferentes, mas nós não temos certeza de absolutamente nada. Então, como eu sempre digo, todo mundo tem razão e ninguém tem razão nesta área, até prova em contrário. Por enquanto só temos blá blá blá, mas ninguém ainda botou um disco voador, ou um UAP, ou seja lá o que for, com o seu ocupante dando entrevista na CNN. Não é isso? Então, vamos bater um papo sobre esse mundo oculto, sobre o que existe por trás das cortinas. Existe. Essas coisas nós temos bastante referência. Vamos ver. Vamos lá mergulhar nessa toca do coelho. Então vamos lá. Vamos ao passado, porque, como dizia o Zecharia Sitchin e muitos outros pesquisadores, as respostas que nós estamos procurando estão lá no passado. Se nós cavucarmos lá no passado, vamos achar. É por isso que eles não deixam cavucar muito. Como as pirâmides do Egito, já foi patente que existe uma estrutura gigantesca por baixo das pirâmides, lá em Gizé, ou Giza, no Egito, mas eles não vão autorizar essas escavações. Existem estruturas incríveis por baixo do Egito, labirintos incríveis, e agora disseram que existe um objeto metálico também, lá embaixo, grande, um disco. E agora? Mas eles não vão deixar. E assim acontece no Iraque, acontece na Indonésia, não deixam fazer escavações nas pirâmides, e na pirâmide de Gudam Pandam, que é uma das mais antigas do mundo. Quando a idade chegou a 25 mil anos, eles interromperam tudo. Então nós vamos ter que caminhar nessa trilha confusa, cheia de obstáculos, onde nós damos 3 passos para frente, e os caras puxam 2 para trás. Né? Mas lá nas histórias indianas, a Índia não escondeu a sua história, a Índia tem orgulho da sua história antiga, não fez como a Igreja Católica no Ocidente, que destruiu tudo que podia, recolheu, escondeu, censurou, queimou, matou. O Islã faz a mesma coisa. Mas lá na Índia eles conservaram bastante a sua história antiga. Então nós vamos ver nos versos sânscritos, por exemplo, mais antigos, nós tínhamos muito antes de existir a palavra avião, aeronave, os escritores, os poetas, os historiadores falavam em vimanas. E esses vimanas, é como se eles tivessem visto esses vimanas cortando o céu. Alguns eram pequenas carruagens radiantes, sempre brilhantes, que se elevavam verticalmente em colunas de chamas silenciosas, pilotadas por deuses, que tratavam a gravidade como uma sugestão. Eles faziam uma sugestão de que eles eliminavam a gravidade. Outros eram cidadelas enormes, naves-mães, flutuantes, em camadas brilhantes, maiores que muitas cidades, e que vagavam entre a Terra e a estrada estelar chamada Dhruva. Esses vimanas podiam desaparecer em uma luz ofuscante, reaparecer do outro lado do mundo, antes que o Sol se movesse um dedo sequer. Ou então mergulhar no oceano e ressurgir ilesos,
como os UAPs estão fazendo agora, que foram filmados pela Marinha Americana, mergulham no mar sem diminuir velocidade, saem lá do outro lado, numa boa, tranquilos. Né? Então, esses vimanas, eles podiam sair ilesos de um mergulho e suas paredes ressoavam como sinos quando atingidas por flechas. Imagina, seus motores, se é que pode se chamar assim, aquilo que os impulsionava, eram alimentados por mercúrio. Olha, o mercúrio está por trás de toda essa história há muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial foi afundado um submarino japonês indo lá para o Japão, da Alemanha, carregado de mercúrio. Pois é, essas histórias estão embutidas aí. Então eles podiam ser movidos pelo som, pela vontade concentrada do adepto. O cara colocava a mãozinha lá nos comandos e tocava o barco. Os textos nunca os chamam exatamente de máquinas. São tronos, palácios, armas, dávidas, né? Construídos pelo próprio arquiteto do universo. No entanto, os detalhes são implacavelmente precisos. Né? Rodas contra-rotativas, como os discos voadores, né? Rodas dentro de rodas, dutos que absorvem o vento, um espelho que cega pilotos inimigos, uma arma que reduz exércitos a cinzas com um pensamento. Séculos depois, quando o Império da Razão chegou, os estudiosos arquivaram essas passagens como mitos, lendas, e as carruagens celestiais tornaram-se metáforas para o voo da alma. Os motores de Mercúrio seriam alegorias para a transformação interior, mas as descrições se recusavam a se comportar como alegorias. Elas soavam como relatos de testemunhas oculares que viram algo que as deixou espantadas, que deixou marcas profundas na própria linguagem. E assim a questão permanece na escuridão até hoje. Um dos versos fala: estavam os rishis, os sábios, criptografando eventos reais no único vocabulário que possuíam. Memória, visão, que ele chamava, tive uma visão, eu vi. Ou então vislumbravam, através de um abismo de milênios esquecidos, visitantes que cruzaram os céus em naves que só agora nós estamos reconhecendo. Os vimanas ainda guardam acima das nuvens da interpretação silenciosos, luminosos, nem totalmente explicados, nem totalmente descartados. Pois é. Mas bem, aqui vamos nós, lutando com esse resfriado amaldiçoado, que não me larga mesmo. Caramba, isso parece praga de quê? Não vou dizer não. Pois é. Então, Vera, como vai você, Vera, em Portugal? Pois é, eu tinha prometido publicar o vídeo, mas não consegui. Agora está indo. Vamos falar sobre o Michael Salla e sobre os livros dele, que são muito interessantes. Muito interessantes. Você pode não acreditar no que ele fala, em muita coisa que ele fala, mas ele tem fontes ótimas. E a questão é filtrar e retirando as camadas, para tentar entender o que é que ele está colocando. Num dos livros dele, ele chamado, eu tenho esse livro, é muito bom, O Programa Espacial Secreto da Marinha dos Estados Unidos e a Aliança Extraterrestre Nórdica. Esse livro foi publicado em 2017. Estou mostrando para vocês a capa aí. Né? Está lá, Insiders Reveal Secret Space Program and Extraterrestrial Alliance. Quer dizer, os whistleblowers que trabalharam nessas empresas, nessas organizações, colocaram a boca no trombone e falaram alguma coisa sobre esses projetos secretos. É claro que não tudo. Então o que surpreende nesse livro é a capacidade de criar um cenário altamente crível de como os segredos mais íntimos das histórias dos OVNIs foram mantidos de longe do público e como a Marinha pode ter sido capaz de criar um programa espacial secreto próprio, do qual a Força Aérea e a CIA talvez nem sequer tivessem conhecimento. Sempre tem uma briga entre a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos e a CIA. O Michael Salla, ele pega o depoimento de várias fontes, do William Tompkins, eu vou mostrando para vocês a ficha deles aí também, e ele sintetiza as suas, mostrando que muitos detalhes dos seus relatos são excepcionalmente consistentes, né? E exemplos disso incluem o desenvolvimento da capacidade nazista na Antártica, antes e durante e depois da Segunda Guerra Mundial, e a relação disso tudo com raças alienígenas. Eu já tive vídeo bloqueado porque fui falar da Antártida, quando eu morava no Canadá.
Esse livro, ele tem uma ordem cronológica muito legal, começando corretamente com a Batalha de Los Angeles, vou falar mais tarde depois sobre ela, como um evento crucial que desencadeou um intenso interesse do governo no estudo do dilema dos OVNIs, e ligando isso ao envolvimento inicial de William Tompkins, tanto com OVNIs quanto com a Marinha. William Tompkins foi um desses denunciantes. É muito legal ouvir esses briefings de espiões da Marinha, que foram patrocinados na época pelo almirante James Forrestal, que depois se suicidou-se, pulando do 18º andar do hospital, onde ele foi internado como maluquinho, porque ele estava disposto a abrir o jogo. Né? Isso foi antes, ele suicidou-se. Então, antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, apareceram muitos espiões, né, dizendo o que estava acontecendo na Alemanha e na Antártida. Muita gente estava já falando, olha, tem que dar uma olhada lá. Na Segunda Guerra Mundial você não tinha aviões com grande capacidade de voar longas distâncias? Não tinha. Então era só a Marinha mesmo. Os aviões ainda não conseguiam muito mal e porcamente atravessar o Atlântico. Então esses espiões diziam o tempo todo que essas informações eram relacionadas com relatos de outras fontes que confirmavam um profundo conhecimento da Marinha sobre a sofisticação da tecnologia nazista. Então havia a espionagem sempre funcionou, até hoje funciona. O pessoal falava, olha, é bom dar uma olhada, eles estão lá na frente. Na verdade, os nazistas estavam 100 anos à frente dos aliados, ou mais. Quase que 99% de toda a tecnologia espacial e de aviação, de furtiva, etc., veio da Alemanha. Já estava sendo estudado, ou já existia na Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás. Existem vários documentos liberados sobre isso, muita coisa. Eles copiaram tudo. Os americanos e os soviéticos, na época. Era a União Soviética, não era a Rússia. E a China depois pegou a rabeira. O Michael Salla fala sobre, no livro, na autobiografia de Tompkins, que é um livro que ele escreveu chamado Selecionado pelos Extraterrestres, ele fornece detalhes pessoais do envolvimento dele num think tank da Douglas. O think tank é um grupo fechado, ninguém conhece. Dentro de uma própria empresa tem um think tank que os funcionários não têm ideia do que está acontecendo ali. É só entre eles. E desenvolve todo tipo de coisa. Fabricou um dos aviões mais famosos do mundo. Eu voei esse avião, é o DC-3. Maravilhoso, não cai. É o piloto que derruba. O DC-3 é o C-47, que era usado pela Fábrica no Brasil. É um legendário avião. Né? E a Douglas foi fundada por Donald Douglas em 1921, né, que fabricou o DC-8, DC-10, jatos militares como o Phantom F-4. Depois se juntou com a McDonnell em 67 e em 97 passou a fazer parte da Boeing. Né? Então ela tem uma história, um legado imenso de invenções e de aviões secretos, inclusive. E o Tompkins começa a relatar também a decisão da Rand Corporation, que é outra organização extremamente complicada, secreta, envolvida em tudo quanto é tipo de operação subterrânea e pesquisa. A Rand foi contratada para estudar o problema extraterrestre, a questão extraterrestre, que não tem nada de novidade nessa história de UFOs, discos voadores. Isso vem lá do passado. Então, o Michael Salla enfatiza corretamente a designação de Tompkins, né? Ele foi contratado pela Marinha para ser desenhista, né, de projetos secretos, espaçonaves, né, e algumas delas gigantescas. Isso na década de 50. Eu nasci em 51, pra vocês terem uma ideia. E ela seria uma precursora das espaçonaves da Marinha, que posteriormente viriam a ser desenvolvidas. A história é incrível. Mas vamos acompanhar, porque tem muita coisa debaixo desse angu. Tem muita informação errada, muita distração, mas lá no miolo nós vamos encontrar alguma coisa. A Rand Corporation, que eu falei com vocês, é uma empresa que ela contribui de uma forma muito importante para os sistemas espaciais e programa espacial dos Estados Unidos e para a defesa também. Trabalha especializado em computação, inteligência artificial. Os pesquisadores da Rand Corporation desenvolveram muito dos princípios utilizados na construção da internet.
A Range também contribuiu para o desenvolvimento e uso de simulações de guerra, jogos de simulação, né? Uma empresa bem daquela de filme de ficção. Pois bem, eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar, quem acompanha a ufologia, o programa chamado Solar Warden, que seria os Guardiões do Sistema Solar, Guardiões da Galáxia. Tá, que estaria no espaço desde a década de 80. Então, muitos de nós já ouvimos rumores de que, de alguma forma, o programa de televisão Star Trek, que eu sou fã de carteirinha, né, pode ter sido influenciado pela realidade. Mas Sala apresenta detalhes específicos sobre as ligações do produtor executivo Gene Roddenberry com o vice-almirante Leslie Stevens III. O Roddenberry já teve programa dele na NET sobre o grupo dos nobres, ele canalizava. Por isso que eu falo, tem canalização que é baboseira, e tem canalização que você vê o resultado. O Star Trek lançou celular, lançou tablet, teletransporte, vai por aí fora, uma série de coisas que não se pensava na época. Eu ficava imaginando quando eu era criança, assistindo Star Trek em 1965, 66, com 15 anos, imaginando os radinhos celulares deles, que eles usavam, os comunicadores, teletransporte, etc., viagem com dobra espacial. Meu Deus do céu, quando isso vai acontecer? Aconteceu, muita coisa aconteceu. Então ele fazia parte de um grupo que fazia essas canalizações. E muito do que existe na série, que são várias séries de Star Trek, tem Deep Space Nine, Enterprise, e vai por aí afora. São várias linhas, né, de filmes com os seus respectivos heróis. E os lançamentos mais novos. Não para, é impressionante. O filão é muito grande. Então o Gene Roddenberry tinha amizade com o almirante, o tal do Leslie Stevens, e ele foi possivelmente a fonte de algum dos temas, né? E com base em seu desenvolvimento no vazamento de informações sobre enredos dos filmes relacionados à participação numa guerra psicológica. Os filmes como Star Trek, não estou falando de Star Wars não, Star Trek, eles foram muito importantes na preparação psicológica da população do mundo inteiro. Você vai no interior da China, o pessoal conhece Star Trek. Tem um chinês que fabricou um hotel em formato da nave Star Trek. Então você vê que vai na Indonésia, você vai no Tibete, em todo lugar as pessoas conhecem. Os personagens icônicos como o Spock, etc., né, e das outras séries também. Então, algumas das histórias da série podem ter sido baseadas em fatos de algumas reais de interações alienígenas, né? Então, nós vamos ter muito dos estudos secretos sobre o que aconteceu nos bastidores dessas séries, onde eles colocam psych operations, operações psicológicas, onde os mocinhos sempre foram o Capitão Kirk e a turma dele, a tripulação, e os vilões, os Draco-reptilianos, os Klingons, né, que depois se desenvolveram. Essas histórias criaram vida própria. Então, nesse livro do Sala, ele cita constantemente outras obras que ele usou como referência. São centenas de referências que ele coloca. O importante, quando o camarada escreve o livro, é colocar a referência lá no final, para que a gente possa checar onde é que ele foi buscar a informação. Tem muito escritor que não põe. Então você fica achando que o cara inventou aquilo, né? Então, alguns dos temas, né, uma das histórias podem ter sido baseadas em histórias reais, né? Então eu já verifiquei várias fontes do Michael Salla, e é interessantíssimo. Mas como eu já falei em vários vídeos, não existe esse tipo de trabalho em português. Um dos aspectos mais estimulantes no livro dele, vários, né, é a disposição dele em especular sobre as relações que podem ter afetado os resultados da eleição do Trump e como o FBI e talvez os países nórdicos aqui da Europa possam ter desempenhado um papel importante nisso. Ele deixa claro, né, na opinião dele, que existem evidências que apoiam a alegação de que a CIA foi infiltrada por nazistas e reptilianos e que podemos estar agora no limiar de ver se os mocinhos, a Marinha, o FBI e os países nórdicos vão lutar contra os vilões, que seria a CIA, Força Aérea, Estados Unidos,
da Força Aérea Americana, a NSA, a National Security Agency, e a Cabala. Cabala é a organização secreta, globalista, etc. Se eles vão vencer essa guerra e vão definir o futuro do nosso mundo. A Europa está em guerra, todos vocês sabem, guerra com a Ucrânia, uma quantidade gigantesca de dinheiro é enfiada na OTAN, e a União Europeia é chefiada por uma pessoa que ninguém gosta dela, nem foi eleita, e eu não posso falar muito sobre isso, mas nós temos um mundo dividido. Hoje, quem luta para manter o cristianismo e a família cristã, que defende a família, que defende a harmonia de uma família, que é a base de uma aldeia, que é a base de uma cidade, são países como a Rússia e a China. Porque na Europa eles estão tentando destruir, porque os globalistas não aceitam a família. A esquerda odeia a família, odeia a beleza, odeia a música, odeia as esculturas, eles têm que quebrar tudo. Eles amam o feio, o grotesco, o burlesco. Olha como era o governo do Biden nos Estados Unidos. A que ponto chegou de uma verdadeira aberração e que está acontecendo no Brasil. Pois é, pessoal. No próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre os livros do Michael Salla, sobre as revelações que ele faz sobre a Força Aérea, sobre a Marinha, sobre os projetos secretos, os projetos chineses, os projetos russos, etc. E eu vou começar também a mostrar a vocês falar sobre o Alan Batman. Isso aqui é um livro que eu tenho dele, eu tenho 3 livros dele, onde ele faz estudos sobre a propulsão dos discos voadores, ou APs. Esse livro é fantástico, ele já é falecido. Isso aqui é Dragões e Carruagens, Dragons and Chariots. Aqui é o Alan Batman. Ele foi amigo do Roddenberry. Ele tem várias patentes nos Estados Unidos de projetos de motores de dobra e de sistemas antigravidade. E ele colaborou muito com a série Star Trek. Então nós vamos conversar sobre o Alan Batman, as patentes que ele tem, e as ideias que ele deu para a série Star Trek, como é que essa coisa toda tem alguma coisa debaixo desse angu, né? E como eu disse para vocês nos outros vídeos, canalizações eu só consigo levar a sério ou respeitar alguma canalização quando ela traz alguma informação que possa ser checada, né? O Alan Batman fazia essas canalizações e tem uma série de projetos deles já patenteados. Mais ou menos como a Maria Orzic, né? Pois é, são as famosas lendas urbanas, mas quando nós vamos cutucar, não é tão lenda assim, né? Então é isso, obrigado a todos vocês, eu demorei pra caramba, e a saúde não anda legal com essa gripe que não quer ir embora. Tô falando falando pelo nariz entupido, né? Peito congestionado, tudo uma merda. Pois é, mas pior tá a situação política do mundo. A gripe pode passar daqui a pouco, tomando analgésico, me alimentando, bebendo bastante líquido, nada de vinho por enquanto, só um cálicezinho. Ela vai passar, mas a crise política está complicada. No Brasil, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que está tudo desabando, né? Mas é bom. Vamos aprender pela dor. Colocaram essa corja no poder. E para tirar agora está complicado. Mas eles vão cair. O mundo está em guerra. O mundo está em revolução. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Vamos ver quem ganha essa guerra entre a luz e as trevas. Nada mudou. Há 5.000 anos que é assim. Até o próximo vídeo. Um abraço meu da Magdalena. Ela está super legal, já está trabalhando. Eu é que tenho que me recuperar ainda um pouco mais. Velhinhos são um problema. Um abração a todos vocês. Obrigado, Claudinha, por ter mandado uma mensagem, desejando minhas melhoras. Vera também, um grande abração. A gente se encontra semana que vem. Tchau.